podia entrar no supermercado, só uma pessoa, enfim, então tá cheio de situações aí, né? E diante disso, o que eu estou fazendo? Tem um aplicativo, uma plataforma, chama Wirebuy, Wirebee, cada um chama de um jeito. E ali eu tenho feito muitas reuniões com clientes, né, com parceiros, enfim. A gente não está podendo visitar. Eu acho que isso é uma tendência agora no mercado, daqui para frente. Então, é uma sala de reunião. Então, se de repente você, porventura, falar, pastor, eu gostaria de conversar com o senhor, trocar uma ideia, né? É lógico que a gente não vai ficar a noite inteira conversando, né? Mas ter ali uma horinha ali para conversar, trocar uma ideia, enfim. Tem uma clínica como era antes, mas não presencial. Então você marca com a pastora, me dá o teu WhatsApp, né? E aí eu mando o link. Você clica naquele link, você não precisa, é pelo próprio Google Chrome, todo celular tem. Você clica ali e você já entra na minha sala, entra naquele link, na minha sala de reunião, e a gente bate um papo. Se você tiver o computador, se você tiver o notebook, se você tiver o celular, você consegue fazer ali, e a gente vai se ver e conversando perfeitamente. Amém? Então, se porventura tiver alguém que queira bater um papo, queira alguma coisa, conversar, só fala pastora, ou na terça ou na quinta, você escolhe aí o horário também, e a gente se conversa aí. Amém? Preste atenção, você abriu aí Mateus 14, você que está em casa aí também, acredito que deu tempo. Mateus 14, 28. E o que essa palavra traz? Ela traz a essência de uma palavra que a palavra de Deus fala para nós, nos ensina e nos orienta, melhor dizendo, para nós termos a mente de Cristo. Ora, como que nós poderíamos ter a mente de Cristo? Para que ter a mente de Cristo? Onde muitas vezes nós nos diminuímos, nos menosprezamos, e muitos dizem, jamais eu vou chegar a ser igual a Jesus. É óbvio que não. Mas nós podemos ter a essência da mentalidade de Cristo dentro de nós. E eu acredito piamente que é isso que a palavra de Deus ela quer. Quando o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é óbvio que nós não vamos conseguir ser igual a Cristo, né? É insuperável. Porém, nós vamos ter a essência. É lógico que a vida, o dia a dia é complicado, e a gente peca aqui, a gente erra ali, a gente ira lá. Mas é possível você ir se moldando. Porque a Bíblia fala que nós somos que nem ouro, né? Na mão, sendo moldados, né? E Deus vai com seu poder ali, ajeitando aqui uma coisa, outra ali, outra aqui. Mas o problema da igreja, ou o problema da maioria das pessoas que frequentam uma igreja, não vou falar nem quem está lá fora, porque às vezes tem muita gente lá fora que já sem conhecer a Bíblia já pegou esse espírito e tem vencido e tem prosperado, acredite você. Enquanto tem gente dentro da igreja que tem um Deus grande, um Deus poderoso, e não dá para entender, porque ainda a gente tem pessoas dentro da igreja, ainda no vício, pessoas dentro da igreja com casamento ruim, pessoas dentro da igreja financeiramente péssimo, doentes, emocional inclusive, pessoas muitas vezes dentro de uma igreja desejando a morte, quando na verdade, se nós colocarmos em prática a nossa fé, tudo isso é vencido. Mas aí que está uma grande barreira. Por que não colocamos em prática a nossa fé? Porque nós não pensamos como Cristo pensa. Porque nós não temos a mentalidade, ou algumas pessoas não têm a mentalidade que Cristo teve nessa terra. Ele pisou aqui para dar exemplos, né?
E às vezes a nossa mentalidade é muito travada, por quê? Porque pense bem, se a nossa mentalidade fosse diferente, muita coisa seria diferente na nossa vida. Mas o problema é que nós pensamos pequeno. Isso não é um problema meu, seu, de algumas pessoas. A maioria das pessoas pensam pequeno. Eu ainda confesso que eu ainda penso pequeno. Eu me pego às vezes pensando pequeno. Deveria pensar muito maior, pelo que Deus já fez na minha vida. Mas o pouco ainda Deus faz muito. Então a gente tem uma dificuldade, por exemplo, quando alguém elogia a gente, quando alguém fala, puxa, mas você arrebenta mesmo, você é bom mesmo, hein? Você é competente, você é isso, você é aquilo. A gente tem uma dificuldade em receber elogio. Nada, acha, para, eu não sou tudo isso não. Por quê? Porque até nós nos diminuímos. A gente não consegue pensar, não, somos grandes, somos capazes. Então por que nós somos? Mas porque existe um Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E quando nós não nos valorizamos, quando nós nos diminuímos, nós também estamos diminuindo o nosso Deus, que é grande, que pensa grande. Pensa tão grande, que deu o seu Filho por nós, acreditando que a humanidade ia se render a Ele. Alguns fizeram, outros não. Mas Ele não se preocupou nos que não vão se render. Ele fez por aqueles que iriam se render, como eu, como você, como muita gente. E às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, e às vezes as coisas não acontecem na vida de muita gente, por causa da sua mentalidade pequena. Por não tomar posse da palavra de Deus, por achar que não tem fé suficiente, que não conhece a palavra. Tem muita gente que eu já peguei dizendo, mas se eu conhecesse a palavra, eu preciso fazer teologia, preciso isso para mudar a minha vida. Os discípulos, Pedro, por exemplo, que é o que nós vamos ler, não tinha teologia. Mas foi um homem diferenciado. Alguns pregadores, inclusive eu já fui idiota para fazer isso. Mas Pedro afundou. E daí? Mas não morreu. Então a gente pode passar por um problema, mas e daí? Nós não vamos perder, nós vamos vencer. Então quando a gente começa a pensar grande, a gente deixa de viver no pouco, pensar pouco, no desvalorizar, e a gente entra numa produtividade que a palavra de Deus ensina. Foste fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Eu não sou grande ainda, eu não estou no lugar que eu quero, eu não alcancei o que eu desejo, eu não tenho o que eu tenho, o que eu quero. Eu tenho pouco, mas eu não penso no pouco, eu penso no grande. Mas eu sou fiel ali, eu sou grato, eu agradeço. É um pouco do que é a palavra que eu preguei domingo. A gente pode não ter o salário que quer, pode não ter a casa que quer, pode ainda não ter o carro que quer, pode não ter a vida que quer ainda. Mas eu não saio reclamando pelos quatro cantos. Eu agradeço, eu abençoo, eu valorizo o pouco. Porque eu tenho uma certeza que o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus que é dono do ouro e da prata, o Deus que é juiz, o Deus que é advogado, o Deus que é médico dos médicos, esse Deus que é por mim, que é o meu Salvador, que é o teu Salvador, Ele vai me fazer chegar lá. E essa é a mentalidade, compreende, amém? Essa é a mentalidade. A Bíblia fala de uma viúva, que ficou viúva, e os seus filhos, ela tinha uma dívida e seus filhos iam ser levados como um pagamento. E ela, ao procurar o homem de Deus perguntou para ela, o que você tem? E ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite. E imediatamente com aquele pouquinho de azeite, ele falou, volta para sua casa, pega muitos vasos e despeja esse pouquinho em vários vasos.
o pouquinho se transformou muito. E é essa mentalidade que nós precisamos ter, porque tem gente que às vezes fala, eu gostaria de ter um negócio, mas, puxa, mas tem que começar grande. Eu gostaria de ter isso. Tem gente que está começando essa onda, por exemplo, essa coisa de empreendedor hoje em dia. Antigamente, antes da pandemia, as pessoas para abrir uma loja, para isso, elas ficavam pensando, puxa, tem que ter uma loja física, tem que ter uma loja física, eu preciso ter uma loja, mas não tem dinheiro para alugar. Acabou, tudo isso foi por água, para mostrar que precisa é ter vontade de vencer. Para o cristão, o que precisa é ter fé, porque hoje você coloca na internet, acabou. Começa a colocar aquilo para bombar, tem os nomes lá para poder subir, etc. Você vai vencer em nome de Jesus, e sendo honesto, e trabalhador, e pá. É fácil no começo? Nada é fácil no começo. Mas com Deus, e pensando grande, e lutando como uma pessoa que pensa grande, vai chegar aonde está sonhando em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher recebeu uma palavra, então você vai e despeja. Era loucura? É loucura. E esse é o problema das mentalidades pequenas, das mentalidades travadas dentro de uma igreja. Porque o pastor, ele se arrebenta pregando, trazendo a palavra de Deus. Deus usa pessoas para trazer palavras, mas as pessoas, elas ficam esperando coisas monstruosas. Tem muita gente que está vivendo igual Naamã, precisa ser curado, está com lepra, está desesperado, está quase morrendo, precisa ser curado, mas não quer obedecer uma palavra. Qual é a palavra? Vá e mergulhe naqueles rios sujos. Não, eu quero tapete vermelho, eu quero uma água limpa, tem gente que está escolhendo como Deus vai operar, e Deus tem as suas formas. Eu só preciso fazer o que a palavra de Deus mais exige, obedecer, só. E foi o que essa mulher fez, obedeceu. E a Bíblia diz que ela vendeu o azeite, pagou a dívida dos filhos, que ia ser levado os filhos, e a Bíblia diz, viveu do resto. A gente vê pessoas como, por exemplo, Elias, que quando veio a notícia, está vindo uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, ali ia chover e algo grande ia acontecer. Deus não precisa de coisas monstruosas, grandiosas, de coisas perfeitas para fazer algo grande, e é isso que Deus quer colocar no nosso coração. Às vezes as pessoas falam, puxa, para minha vida mudar eu precisava de tal coisa. Não, eu preciso do pouco, porque no muito é Deus que vai me levar lá. Se acontecesse tal coisa na minha vida. A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que se eu colocar aqui você não vê, e jamais você vai ver, de tão pequeno que é, eu posso mover montes, montanhas. E eu tenho certeza, assim como eu, ninguém aqui nunca moveu montanha. Então você imagine quão pequeno é a nossa fé. Só que, com a pequena fé, menor que um grão de mostarda, a gente pode não conseguir mover montanhas, mas podemos fazer coisas. Porque Deus só precisa de um pouquinho de fé para manifestar algo grande na nossa vida. E fé nada mais, nada menos é do que acreditar no sobrenatural, não no natural. Natural, já tem muita gente acreditando e vivendo o natural. Mas quando você é guiado pela fé, você acredita no sobrenatural, aquilo que depende só de Deus. Pastor, eu tenho que fazer a minha parte. É óbvio que nós temos que fazer a nossa parte. É óbvio que homens e mulheres fizeram a parte. A viúva fez a parte dela. Deus não foi lá e despejou o azeite nos vasos, mas deu uma palavra para ela, e ela catou essa palavra. Deus não fez Elias ficar orando para que chovesse, mas ele tomou posse quando estava vindo uma pequena nuvenzinha. Às vezes a gente está orando, e acontece uma fraçãozinha de um milagre, mas a gente fala, ainda não mudou muito, tá
melhorando. Pelo amor de Deus, nós temos que nos agarrar nessa pequena fração, porque é desse pequeno que vai se transformar numa obra completa na nossa vida. E é isso que muda a vida de uma pessoa dentro da igreja, quando ela simplesmente toma posse da palavra. Tem gente que fala assim: a pregação não foi aquelas coisas, mas de repente uma palavra que eu tivesse me agarrado nela, ela poderia ter mudado a minha vida. É que gente quer show, quer não sei o quê. Muitos querem coisas grandes, querem começar grande, quer tudo pronto. As pessoas hoje em dia querem vir para a igreja, estão tão aceleradas, principalmente os jovens de hoje, estão tão acelerados que eles querem as coisas pronto. Só que jamais Deus vai fazer isso. E eu te dou um exemplo muito claro: Adão teve tudo pronto. Toma o Éden, está tudo pronto, está tudo bonito, lindo, maravilhoso, tudo perfeito. Toma, Adão. E o que Adão fez? Jogou tudo fora. O que Adão e Eva fez? Jogaram tudo fora. E o Filho de Deus Todo-Poderoso nasceu numa manjedoura, nasceu ali num lugarzinho simples, foi perseguido, foi crescendo devagarzinho, crescendo, desenvolvendo, abrindo a mente, mostrando como que era, desde pequenininho, cresce até onde? Até assentar à direita do Pai. Jesus, ele conquistou, começou pequeno e se agora é grande. O nome dele começou pequeno e se transformou no maior nome. O nome de Jesus é conhecido em todo o planeta Terra. Não tem ninguém que nunca ouviu falar, pode não ter aceitado Jesus, mas nunca ouviu falar de Jesus? Duvido. Não tem. É poderoso. Esse hino que nós acabamos de ler agora, Jesus, nome poderoso, nome sobre todo nome, etc. Esse nome começou, não pisou aqui na terra como grande, começou pequenininho, humilde, tá? Para mostrar que Deus não precisa que tudo esteja favorável para Ele mudar. Ele precisa apenas de pessoas dispostas a praticar. Só isso. E talvez você diga: pastor, o que tem a ver a palavra aqui de Mateus? Vamos lá. E respondeu-lhe, 28, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, repita comigo, vem. O que mais Jesus falou? Não, Jesus não falou isso não. O que Jesus falou? Vem. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que maluco. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, repita comigo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pedro é maluco. Enquanto estava todo mundo com medo dentro do barco, Pedro estava ali na beirada, além da tempestade, aquela coisa toda que você já conhece de cor isso aqui. Pedro estava vendo uma pessoa vindo e falou: Senhor, se é o Senhor, me dá uma palavra. Uma palavra. Se é o Senhor, me chama. E simplesmente Deus falou para ele, Jesus falou para ele: vem. Jesus não falou: eis filho amado, eis que te digo, você vai andar sobre as águas e vai ser lembrado por todos os anos, todos os séculos, todos os milênios até a minha volta. Porque tem gente dentro da igreja, você que está me assistindo, tem gente que é assim, ele quer ir na igreja e faz aquele alarido para saber que Deus está falando com ele. Só que Deus é simples, minha gente. Ele é poderoso, mas ele é simples. Ele é grandioso, mas ele não trabalha com coisas pompudas. Ele trabalha no simples, no objetivo, no comum.
quase no imperceptível. Se você não notar os pequenos detalhes, você não pega Deus. Você não pega o sinal de Deus, você não pega o que Deus está querendo te mostrar. Se você for uma pessoa desligada, desatenta, você não pega. Porque Deus fala com a gente nos mínimos detalhes, coisinhas pequenas, uma palavrinha aqui, uma coisa. Tem gente que tá esperando Deus vir bater um papo na orelha dele até hoje. Tem gente que quer ir na igreja, Deus fala comigo. Muitas vezes Deus vai dar uma palavra. Foi em cima de uma palavra, não é uma frase, não é uma pregação, uma palavra. Pedro andou sobre as águas. Pedro fez o que ninguém fez na face da terra. Só Jesus fez, Pedro fez. Em cima de uma palavra, você vai andar sobre esses problemas. Em cima de uma palavra, você vai andar sobre essa situação. Em cima de uma palavra, você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Uma palavra que você se agarrar, uma palavra que você se apegar, uma palavra de fé. Bah, pastor, mas ele se agarrou na palavra. Não, ele não se agarrou só na palavra, ele se agarrou na palavra e ele colocou em prática a fé. Porque tem muita gente que bate no peito, tem fé, tem muita gente que diz que conhece a palavra de Deus, mas não coloca em prática. E colocar em prática é o que Deus fez, é o que o próprio Deus Pai fez com Moisés. Tirou o povo do Egito, fez. A hora que estava diante do mar, Deus estava lá clamando. É para marchar, meu. Vai pisando aí, vai. Vai fazendo que o milagre vai acontecer. Sabe o que Deus estava querendo dizer? A palavra já foi dada lá no Egito. Se eu tirei vocês de lá, não é para morrer aqui. Tem gente que está até hoje esperando. Ah, mas Deus falou. Então, se Deus falou, Deus vai concretizar. Caminha em cima dessa palavra. Luta. Pastor, mas eu não sou super-herói. Tem hora que desanima, tem hora que eu entristeço, tem hora que eu choro, tem hora que eu tenho vontade de parar, de desanimar. Opa, Pedro também. Pedro, homem como eu, como você, ser humano como nós, Pedro, a Bíblia diz que ele temeu. A Bíblia fala que ele teve medo, só que o medo não foi maior do que a certeza que Deus estava com ele. Isso é forte, hein? Se tiver que anotar aí, anota aí. O medo não foi maior do que a certeza que Deus estava com ele. Em outras palavras, o medo não foi maior do que a sua fé. Eu já preguei essa idiotice. Pedro afundou, era um homem de pouca fé. O próprio Senhor Jesus fala, homem de pouca fé. Mas essa pouquinha, abaixo do que Jesus espera, que é o grão de mostarda, essa pouquinha fé fez o camarada andar sobre as águas. Imagina um pouquinho de fé, o que não vai na tua vida, o que não faz na nossa vida. O que já não fez acontecer na nossa vida, com um pouquinho de fé. Um pouquinho de fé, um pouquinho de raiva do problema, um pouquinho de ódio do diabo, alguns ingredientes, o que já não fez acontecer na nossa vida. O problema é que nós não damos sequência. A gente precisa dar sequência. A gente está sempre parando. E o que Deus mostra aqui é que Pedro estava caminhando. Eu não sei quantos passos Pedro deu, mas deve ter dado vários, porque a Bíblia diz que ele caminhou sobre as águas. Caminhar sobre as águas é, sei lá, 3, 4. Tem gente que não dá nenhum, já mergulha. Pedro deu alguns passos, caminhou. Mas o problema foi que ele começou a olhar para os lados. A gente dá muita confiança para as coisas externas. E a gente tem que dar certeza, se aqui dentro você está deixando a fé queimar dentro de você, se aqui dentro você está deixando a tua mente, ela flutuar a cada dia mais até o trono de Deus. Em outras palavras, se você está pensando grande, em o nome do Senhor Jesus, não viva externo, viva interno. Como assim? Creia no que está dentro da tua alma. Creia, porque se está dentro da tua alma a certeza que o que está escrito aqui vai acontecer na tua vida, em o nome do Senhor Jesus, não flutue ou não viva pelo que os outros falam, se gosta de você, se não gosta, se te apoia, se não te apoia, se te ajuda, não te ajuda. Com pouco Deus vai fazer coisas grandes na tua vida e pronto.
Se você quer sucesso, se você quer milagre, o segredo está na palavra, uma simples palavra. Palavras como: você é mais do que vencedor. Se você se agarrar nessa palavra e você for: mas estão falando que eu sou derrotado, mas Deus falou. A gente tem que entender quem que nós estamos escutando. Quem você acredita? Todo mundo devia estar naquele barco gritando, desesperado: vai afundar, não vai dar certo, Pedro, você é um maluco. Imagina, se coloca ali dentro do barco, você vê um camarada, imagina, não sei se você já esteve em alto mar, ou no rio, chovendo, sei lá, deve ser desesperador. E de repente você vê alguém da tua família, ou um amigo teu, simplesmente virando ali: vou andar sobre as águas. Você começa a gritar. Imagina você se o Vitor fizer isso. Ô Vitor, seu doido, seu maluco, desce daí, moleque. Não pode falar moleque. Desce daí, menino. Desce daí, garoto. E Pedro simplesmente se desligou. Você está pegando o Espírito, sim? Ele simplesmente desligou das coisas externas. Por quê? Porque veio uma palavra. Ele se agarrou só na palavra de Deus. Eu quero dizer para você: se agarre apenas na palavra de Deus. Tem muita gente hoje vivendo, já adulto, vivendo traumas, porque se apegou a uma palavra do passado. Uma palavra de maldição de um pai, de uma mãe, de alguém, de um amigo. Tem muita gente hoje vivendo infeliz, porque teve uma palavra, se agarrou numa palavra do passado. Tem muita gente hoje com problemas familiares, por causa de traumas, de uma palavra que magoou, uma palavra de maldição do passado. E tudo é destravado, tudo é desbloqueado quando eu me agarro numa palavra, uma única palavra. Você não precisa conhecer a Bíblia não. Se agarre numa única palavra da Bíblia, de Deus. E tudo pode começar a transformar. A minha fé cristã, quando eu fui para a igreja, no dia que eu fui, eu lembro como se fosse hoje. Claramente, está muito vivo na minha cabeça. O primeiro dia que eu pisei na igreja, era uma mulher pregando, uma bispa. E muitas coisas ela falou, muitas. Só que eu me agarrei em uma palavra, porque era a minha necessidade na época. Minha filha doente. Mais do que meu casamento, minha vida financeira, era minha filha. Você que é pai e mãe, você sabe. Você pode estar com a vida aí, mas o filho é a coisa mais preciosa para você. E ela leu aquela palavra de Isaías, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades. E ela disse: declara, não, ela disse: determina a cura, determina a tua cura agora. Eu me agarrei naquela palavra. Se você me perguntar o que ela pregou mais, eu sei que ela pregou muita coisa. Mas se você me perguntar, o senhor se agarrou no quê? Nesse único versículo. Eu não conhecia a Bíblia, não sabia nada, não tinha nem Bíblia. Mas eu me agarrei naquela palavra. Se os meus filhos estão curados hoje, foi porque lá atrás eu e minha esposa nos agarramos em uma palavra. E todos os problemas, todas as situações, a adversidade que nós passamos até hoje, nos agarramos em uma palavra. É uma palavra. Deus não precisa de muito. Deus só precisa que você se agarre numa palavra. E no pouco, Deus vai fazer muito na sua vida. Você está entendendo? Tem gente que vem na igreja: mas eu achei isso e aquilo. Sabe? Ontem eu estava assistindo um filme que o cara falou, achar. Eu até guardei e falei para a pastora, ela estava meio desligada, não prestou atenção. Ele falou: achar é a mãe de todos os erros. E é um filme de ação, hein? Quem já assistiu Força em Alerta? Alguém já assistiu? Do Steven Seagal? Não? Então é antigo pra caramba. Caramba. E o bandido lá,
virou e falou assim: você viu o corpo? Você viu não sei o quê? Não, eu não vi. Deu um tapa na cara do terrorista e virou e falou para ele: achar é a mãe de todos os erros. Tem muita gente dentro da igreja achando demais, querendo do seu jeito, e esse tem sido a mãe dos erros, porque eu não acho, eu tenho certeza na palavra. Pedro não achou. Pedro, naquele momento que Jesus falou para ele: vem, ele não ficou ali, mas será? Eu não sei, eu acho que eu vou, não vou, não quis nem saber, pulou e já foi andando. Quando a gente age dessa forma, é onde acontecem os milagres. Quando você não dá atenção para parente, que nem eu fiz, mas não vai ser curado, porque o médico, quando você não dá atenção, você desliga disso, você não quer nem saber, simplesmente você pula no mar e vai caminhar, é ali que Deus destrava o milagre. É ali que a coisa acontece. E no meio do caminho, às vezes a luta, a batalha é tão difícil, é tão pesado, o fardo às vezes parece que vai pesando dentro da gente, a gente às vezes desanima um pouco, a gente afunda, mas ali a Bíblia, ela dá o segredo. Nesse momento clama, em qualquer momento da tua vida clama. Está sem fé? Eu acho que eu estou sem fé. Não, você não acha, você tem fé, porque se não tivesse fé, você não acreditava no Deus vivo. Então você pode às vezes ali estar com a tua fé desgastada, um pouquinho, aquela coisinha pequena, mas é aquele pouquinho que vai transformar a tua vida. Aquele pouquinho que vai te conectar a Deus, é aquele pouquinho que você vai sentir a mão do Senhor te resgatando, te levantando, colocando você, como a palavra de Deus fala em Deuteronômio, por cima e por cabeça, em nome do Senhor Jesus. Pedro, os discípulos viram para Jesus e diz: Senhor, tem uma multidão para comer. O que tem? Não tem nada. Tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fala: traz. A Bíblia fala que é 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Todo mundo fala aí que tinha umas 10.000 pessoas ao redor de Jesus. E com 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia fala que Jesus multiplicou, alimentando a todos e sobrando. Perceba que Deus, Ele não só, Ele nos sacia, Ele não só nos abençoa, mas Ele transborda na nossa vida. É assim que tem que pensar. Se você hoje pensa só no problema, pensa no amanhã, nas situações que você vai enfrentar, você não toma posse dessa palavra, você não faz uso dessa pouquinha fé. Pastor, mas eu sou crente novo, e daí? Fé não depende de idade de crente, fé depende de decisão. Deus é na minha vida e pronto, acabou. E naquele momento Jesus multiplicou. Sabe o que eu aprendo nisso aqui? Que quando você coloca uma necessidade, quando você coloca um problema, quando você coloca uma situação difícil na mão certa, Deus multiplica. E quem é a mão certa? Deus. Às vezes a nossa vida a gente conta para todo mundo, a gente entrega a nossa vida para todo mundo, e a gente busca Deus só na última instância. Deus tem que ser a primeira instância sempre, Deus tem que ser a primeira porta sempre, o Senhor Jesus tem que ser sempre o primeiro em tudo. E quando isso acontece, significa que você está colocando na mão dele. Muitas vezes você não tem força para clamar, mas o pouquinho de força que você tem, você clama. É como aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela já não tinha mais força, mas o pouquinho que ela teve, ela usou para relar, para tocar nas vestes de Jesus. Nem Jesus, nas vestes. As vestes dele, isso e aquilo. Não, foi a fé dela, foi aquele pouquinho de força dela, foi aquele pouquinho de certeza dela. Se tão somente ela começou a pensar, esses sinais que nós temos que pegar da Bíblia. Ela começou a pensar, ela não foi lá do nada, ela pensou: eu vou tocar nele, a multidão, mas não quero nem saber de multidão. Perceba que ela não olhou a dificuldade, ela olhou para o milagre. A multidão, está cheia de multidão, eu estou sem força, eu sou imunda, não posso tocar em ninguém, não posso tocar nele, eu posso morrer. Não, vou pensar nisso não. Eu vou pensar que eu tenho que chegar lá. Como? Eu não sei, mas eu vou fazer. Tem coisas que a gente não sabe como fazer, mas nós vamos continuar lutando. Pedro não sabia se afundar inicialmente, mas começou a pisar e vamos embora. E assim tem que ser. Milagres
Você não fica programando, vai acontecer um milagre assim, assado. Não, o que Deus pede para você é situações assim. Toma posse da palavra, clama a Ele e deixa o resto com Ele. Coloca na mão dEle e Ele vai fazer tudo na tua vida. Agora tem um detalhe, hein? A tua fé, muitas vezes ela pode ser pequena. Pastor, eu não tenho essa fé que o senhor está falando, não tem problema. A tua fé pode ser pequena, mas uma coisa você tem que entender e tem que anotar aí hoje. A tua fé pode ser pequena, mas o medo não pode ser maior que ela. A tua fé pode ser pequena, mas a tua ansiedade, o teu desespero, ou seja qual for o problema, seja qual for o sentimento, nunca poderá ser maior que ela. Ela pode ser pequena, mas nada pode superá-la. Entenda isso. Nada. A tua fé pode ser pequena, mas nada pode te convencer do contrário. Nada. Ela pode ser minúscula. Você pode falar, eu tenho uma fé pequena. Você pode espichar aí. Você pode falar o que quiser. Mas tem uma fé dentro de você. E ela é poderosa para transformar a tua vida. Para mudar a tua vida. Tem gente aqui que já disse para mim, tem gente que está aqui agora, sentado, que já disse para mim, pastor, eu não tenho fé. E a pessoa se agarrou numa palavra que eu disse da Bíblia. E ela viu que ela tinha fé. Porque a fé está aqui, ó. O problema é que ela não pode ficar guardada. Sabe o que acontece com algo que você compra e não usa? Sabe o que acontece, por exemplo, com um celular que você compra e não usa? Sabe o que vai acontecer com ele daqui a algum tempo? Daqui a uns anos? A bateria não vai prestar mais, você sabia disso? Sabe o que acontece com um carro que você compra e deixa lá na garagem por anos? O que vai acontecer com ele? Tem todo um processo, tem que levar no mecânico. As coisas é para usar. Sabe o que vai acontecer com uma geladeira que você colocar lá, desligada, lá só de enfeite na tua casa, e daqui 5 anos você for tentar ligar, sabe o que vai acontecer? Não vai. Precisa de uso, as coisas precisam de uso. A fé, ela está dentro de você para ser usada. Tem gente que não diz que não tem fé porque não está usando, mas tem que ser ligada. Tem que ser ligada na energia. E ser colocada em prática. Ah, minha geladeira está vazia, mas liga em o nome do Senhor Jesus e creia e determine. Faz que nem eu fazia, eu determinava, vai estar cheia, vai estar abundante, vai. Não tinha nada, só tinha sei lá o que, cabo de reio, vai ter. Em nome de Jesus. Porque no pouco foste fiel, no muito te colocarei, diz o Senhor. Amém? Fique em pé, por favor. E ao ficar em pé, coloque as suas mãos sobre o teu coração. Feche seus olhos. E seja o que for que estiver agitado na tua vida, você que entrou nessa noite, você que está assistindo essa live, eu quero te dar uma palavra nessa noite, direto para você, seja o que for que está agitado na tua vida. Seja qual for a tempestade que está agitando a tua vida. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, vem. Vai. Creia. Lute. Não desista. Caminha. Quem para, não vê milagre. Quem para, não vê milagre. Caminha, se movimenta. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Deus é Deus daquele que se movimenta. Tem gente dentro da igreja que não se liberta porque fica, não consigo. É mais forte que eu. Não. A fé não é mais forte do que nada. Ela pode ser minúscula. Ela não é mais forte do que nada nessa vida. Mas nós precisamos ligá-la. Precisamos pensar como Cristo pensa. Que todas as coisas são possíveis ao que crê.
Olha que forte isso. A gente lê a Bíblia e às vezes não dá a importância que ela merece. Todas as coisas, não é algumas, talvez quem sabe uma ou outra, todas as coisas são possíveis ao que crê. E quando fala ao que crê, não diz ao que crê e que tem uma fé grande, ao que crê e que é poderoso, ao que crê, não vem com essas coisinhas. Ao que crê. Você pode estar que nem aquela mulher do fluxo de sangue, morrendo. Mas eu creio que eu vou tocar nele. E eu vou ser curada. Você pode estar como aquela viúva que estava para perder os seus filhos por causa de uma dívida. Eu tenho um pouquinho de azeite só. Se você tiver um pouquinho de fé, pouquinho de certeza, Deus vai fazer coisas grandes. Deus não precisa de nada pronto para fazer um milagre. Deus não precisa de nada provável para fazer as coisas dar certo. Deus faz do nada tudo. Deus usa os improváveis. Deus usa quem as pessoas não valorizam. Deus usa aqueles que se sentem nada. Deus usa os tímidos. Deus usa aqueles fracos. Deus faz deles grandes. Deus faz do fraco forte. Em outras palavras, seja apenas fiel no pouco. E se valorize. Eu não sou nada, pastor, você é tudo. Você é a menina dos olhos do Senhor. E se você tomou posse, se você não veio só participar do culto, se você que está assistindo não está só assistindo o culto, mas está vivendo como Pedro viveu aquele momento, independente da ventania, independente da tempestade, Pedro viveu ao tomar posse daquela palavra. Se você tomou posse de alguma palavra que foi dita nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, eu quero te ensinar e quero te motivar nessa noite, a você nessa noite caminhar com essa palavra em cima do mar, em cima das águas, em o nome do Senhor Jesus. A ventania, a situação está difícil, só você sabe a dor, só você sabe a preocupação, só você sabe o que você tem passado, mas Cristo está aqui nesta noite para dizer que nada supera a tua fé, que nada supera a tua fé. Em o nome do Senhor Jesus, nessa noite abra a tua boca e declare a tua vitória sobre uma palavra que você tenha pego sobre essa pregação. Talvez você não lembra da pregação inteira, mas que você guardou uma passagem, uma palavra, alguma coisa. Em nome de Jesus, caminha sobre ela nessa noite, porque Deus vai fazer do nada tudo, da tempestade virá abundância, virá bonança em o nome de Jesus. Em cima de uma palavra, você pode às vezes nem ter muita força nessa noite, muito ânimo nessa noite, pode estar aí fraco na fé, mais para lá do que para cá, mas se agarre em uma palavra. O barco estava para lá e estava para cá, ia afundar, mas Pedro se agarrou em uma palavra. Enquanto todo mundo estava gritando, se escondendo, desesperado, Pedro estava se agarrando em uma palavra. Uma palavra. Pedro estava com medo igual a todo mundo, mas por um momento ele esqueceu o medo. Ele provou que a nossa fé pode ser maior que o medo, que a nossa fé pode ser maior que o problema. Ele provou que a nossa fé pode ser, e se em algum momento você sentir afundando, eu te dou mais uma palavra: clame ao Todo-Poderoso, clame ao Senhor Jesus. E faça como Pedro fez, simples e objetivo. Ele não passou uma hora orando, ele não fez jejum de 30 dias, ele simplesmente disse: Senhor, me salva. Tem gente que quer falar difícil com Deus, tem gente que quer falar bonito com Deus. Deus apenas quer que você manifeste a tua pequena e minúscula fé.
resto Ele faz. O sobrenatural é com Ele, o milagre é com Ele. Apenas caminhe em cima de uma palavra e tudo pode mudar. A tua cura pode acontecer, o sobrenatural pode acontecer, a tua prosperidade virá, a restauração se manifestará em o nome de Jesus. A tua libertação acontecerá nessa noite, em cima de uma simples e humilde palavra. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. se o mar Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar Declare. sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. e o meu louvor.
cima da palavra de Deus, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, o meu milagre. Com esta palavra, eu caminho em busca do meu milagre, porque Deus é comigo e ninguém pode ser contra mim, em o nome de Jesus, amém. Se porventura você crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Só tenho gente aqui fiel, em cima da palavra de Deus que você tem ouvido direto, diária, todos os cultos, melhor dizendo. Pega o teu dízimo, a tua oferta. A Bíblia fala que você vai lançar a sua semente sobre as águas, está em Eclesiastes, você vai lançar a semente sobre as águas. Em poucos dias, elas vão germinar, crescer e dar fruto. Essa é a nossa fé e é por isso que nós dizimamos. Primeiro porque obedecemos. Nós não vemos ela tocar a terra. A gente lança, mas não vê aonde essa semente vai cair. Mas aí que está o segredo. Eu confio na fidelidade de Deus. Porque Deus é muito claro em dizer: eu honro aqueles que me honram. E quando eu honro o Senhor com a minha obediência, porque Deus não precisa do meu dízimo, a obra de Deus não precisa, mas eu preciso obedecer, eu quero obedecer ao Senhor. E quando isso acontece, Deus nos honra. Agora, isso tem que ser constante na nossa vida. Eu pego muitas pessoas que, sim, aqui na igreja, é muita fé, crê, aleluia, creio, determino, tal, vou vencer, papapá. Só que é lá na nossa casa, é amanhã, segunda-feira, é lá no nosso trabalho, é no nosso dia a dia que nós vamos mostrar se nós pegamos a palavra ou não, se nós agarramos na palavra ou não. Amém, pessoal? Não foi no momento de sol que Pedro manifestou a sua fé, foi no meio da tempestade. Não foi no momento de tranquilidade que Pedro, que Daniel manteve a calma dentro da jaula ou dentro da cova dos leões. Então muitos homens de Deus foram nos momentos piores das suas vidas que eles manifestaram uma grande fé que cada um de nós temos, e o milagre aconteceu. Foram os piores momentos. Se a gente esperar as coisas ficarem favoráveis para manifestar a fé, nunca vai acontecer. Manifeste a fé no momento da tempestade, e você vai ver o Deus poderoso que está à tua frente. Você vai ver e vai desfrutar de um Deus que te ouve, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega aí teu dízimo, a tua oferta, erga a tua mão. Maravilhoso Deus de poder, eu consagro esses dízimos, essas ofertas para o uso exclusivo da tua obra, crescimento, desenvolvimento e progresso dela. Abra as janelas dos céus, derrama bênçãos infindáveis, bênção sem medida, amor, abastança, prospera o teu povo, Senhor, exalta a cada um em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a obra das tuas mãos prósperas, abençoadas. Eu declaro você sendo colocado no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas, portas se abram. Eu declaro crescimento profissional, aumento de salário, mais empresários, clientes, vendas, negociações. Eu determino o teu sonho se concretizando. Eu determino ousadia, intrepidez, coragem. Eu determino em nome do Senhor Jesus você enxergando grande, alto, forte. Em nome de Jesus eu determino a tua vida financeira próspera, abençoada, em nome de Jesus. Diga com toda a fé: eu concordo com esta oração. Ligo ela aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome de Jesus.
O Senhor é teu pastor e nada te faltará. O Senhor é teu refúgio, a tua fortaleza. Em paz você vai deitar, vai dormir, vai descansar em paz, porque só o Senhor Jesus te faz descansar em paz. Eu declaro uma semana de bênção, de vitória. Eu declaro uma semana que, por mais que você venha afundar, você vai clamar e vai ver o sobrenatural. Eu declaro que você, essa semana, se agarre em uma única palavra que tenha sido dita nessa noite, e que um sobrenatural, um milagre aconteça sobre a tua vida. Eu declaro que você caminhe em meio à tempestade e seja vencedor, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida e determino o melhor de Deus sobre ela. Beijo no teu coração, até quarta, até domingo. Vão com Deus em nome de Jesus. Ele vai abrir as portas para você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão. Pra fazer do fraco forte campeão. Fazer do fraco forte campeão.